Muito bem, estamos chegando com mais um encontro Mulheres aqui na nossa TV Galega, a imagem da cidade. Eu sou Denise Bistolin e sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz por estar mais uma vez aqui, levando para você as principais informações e trazendo também convidados especiais aqui para o nosso estúdio. O nosso primeiro momento, abrindo o programa de hoje, vai falar sobre a saúde da mulher. Você está em dia com seus exames, com cuidado especial com o seu corpo, com a sua saúde? A nossa convidada, a minha xará, a doutora Denise Vicentini, que é médica ginecologista. Doutora Denise, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. Doutora, em meio à pandemia, em meio a esse temor do coronavírus, o tempo está passando, já estamos no segundo semestre, os números infelizmente só aumentando. E aí eu pergunto, o que não pode ficar para depois quando o tema é a nossa saúde, a saúde da mulher, doutora? A mulher ela tem uma rotina básica anual de exames que é já bem estabelecida e bem conhecida da população, né? Toda mulher com vida sexual ativa faz o seu preventivo uma vez por ano, mulheres acima de 40 anos faz a sua mamografia uma vez por ano, e agora as mulheres estão se sentindo um pouco perdidas em relação a eu posso sair de casa para fazer esses exames de rotina ou eu tenho que aguardar, o que eu faço? O que a gente tem que pensar? Quando a gente faz os exames de prevenção, esses exames são de prevenção de uma doença muito grave que é o câncer, seja câncer de mama ou câncer de colo de útero. E o câncer ele é uma doença em que o tempo entre o diagnóstico e o tratamento é fundamental para a gente ter ou não um bom resultado. Então, pacientes que estão em acompanhamento, elas já têm alguma lesão, já têm algum diagnóstico, estão acompanhando, precisam fazer exames a cada 3 meses ou a cada 6 meses, elas precisam manter esse acompanhamento independente da situação de Covid. Claro, se a paciente não está com a Covid nesse momento. Então, ela vai manter o seu segmento anual. Para as pacientes que ainda não tem nada, não fizeram seu exame anual, fizeram ano passado e estava tudo direitinho, se elas quiserem, por bom senso, aguardar as coisas ficarem um pouco mais tranquilas, não sentiu nenhum nódulo no peito, não tem nenhum sintoma ginecológico diferente, elas podem aguardar para um segundo momento onde as coisas, esperamos, estejam mais tranquilas. Mas aquelas mulheres que estão em acompanhamento ou em tratamento, principalmente oncológico, elas precisam dar continuidade no seu tratamento. Então, para esse caso, para essas mulheres que já estão em acompanhamento, em tratamento, não se pode nem pensar e esperar. Tem que sim ter um contato próximo com o médico, passar essas informações e ir ao encontro, sim, dessa visita, dessa rotina também junto ao médico. E para as demais mulheres, então, vão conhecendo melhor o seu corpo. Isso, vão exatamente. Identificando se precisar algum sinal em evidência, vão se percebendo mais, doutora. Isso. A paciente está com sintoma gripal, está com algum sintoma, ela vai aguardar, né? E não vai procurar um serviço de rotina para isso. Ela vai procurar os serviços referenciados para a Covid. Mas a partir do momento que ela não tem mais sintoma respiratório ou testou negativo, ela pode dar continuidade ao seu check-up anual ou ao segmento que ela está fazendo de tratamento como vinha fazendo antes. Doutora, nessa questão de conhecer melhor o nosso corpo, o nosso seio, especialmente agora, o toque que a gente faz, tem um momento certo dentro de um mês para a gente poder fazer também esse toque para torná-lo mais seguro e ao mesmo tempo não sentir tanta sensibilidade. Vamos falar um pouquinho sobre esse período certo para a gente também se tocar? Certo. Antes, para as mulheres que ainda menstruam, né? Então, mais ou menos uma semana, 10 dias antes da menstruação, a mama fica muito cheia, ela incha, ela fica dolorida, ela fica bem sensível. Esse não é um momento adequado para fazer o toque, porque como tem muita retenção de líquido ali na mama, então vai ser uma mama até difícil de tocar. O ideal é que a mulher faça o autoexame da mama uma semana após terminar a menstruação, porque daí a mama está toda vazia e ela vai conseguir observar melhor. Qual é o objetivo do autoexame? Ai, doutora, mas eu não sei se isso aqui é um nódulo, eu não sei se isso aqui é...
A gente não quer que a paciente faça o diagnóstico. O que a gente espera do autoexame é que a paciente se conheça. Conheça como é que é a sua mama normalmente, e a partir do momento que ela observa alguma coisa de diferente no toque, isso aqui não tinha, não era assim, isso chama a atenção dela e aí ela procurar um médico. Não é que ela tenha que fazer um diagnóstico em si mesma de um nódulo, mas ela tem que observar diferenças. Isso não tinha, isso apareceu agora, uma mudança de cor na pele da mama, começa a sair secreção do mamilo que não tinha antes, seja uma secreção com aspecto de leite, ou com aspecto de sangue, ou com aspecto de água, não importa, saiu qualquer secreção da mama, tem alguma alteração na pele, na cor ou na textura, ou sentiu alguma nodulação, alguma coisa endurecidinha lá dentro, esse é o momento de procurar o seu ginecologista. Doutora Denise, também tem aquela questão que cai por terra a faixa etária. Cada vez mais a gente observa moças, mulheres mais jovens, tendo problemas, já tendo até, às vezes, até o próprio diagnóstico de um problema mais sério relacionado ao seio, né, doutora Mama? Mulheres que tenham uma história familiar de câncer de mama, principalmente mulheres parentes de primeiro grau, né, mãe, irmãos ou filhos, com câncer de mama antes dos 40 anos, ou que tiveram casos de câncer de mama em homens da família, é raro, mas pode existir, ou mulheres da família que tiveram câncer de ovário e mama. Essas mulheres, elas estão num grupo de risco especial para câncer de mama. Então, elas vão fazer o acompanhamento, começar com mamografia, com exames de rastreamento, antes das mulheres que a gente chama de risco habitual, né? Que são aquelas mulheres que não têm essas condições familiares. Falamos sobre os cuidados e olhar especial para nossas mamas. E na calcinha da mulher, doutora, também pode estar ali uma resposta ou mostrar ali na calcinha, no forro da calcinha, um problema com a nossa saúde? A mulher, ela tem normalmente uma secreção vaginal que faz parte da lubrificação da vagina, né? Desde que ela começa a menstruar, começa a ficar mocinha, ela começa a apresentar bastante secreção. Isso é bem normal de acontecer. Mas essa secreção, ela tem algumas características que são importantes. Independente da quantidade, se é muito ou se é pouco, porque isso é variável de mulher para mulher, mas sempre tem que ser uma secreção clarinha, branquinho, amarelinho claro, sem cheiro forte, sem coceira, sem feridinha, sem bolinha, sem pipoquinha por fora na vagina. Uma secreção que ela observa já desde que ela se lembra, ela tem essa secreção. Essa é uma secreção saudável, normal. A partir do momento que essa secreção muda o seu aspecto, então ela começa a ficar um amarelo mais forte ou esverdeada, com cheiro que chama atenção, aparece alguma feridinha junto, muita coceira, muita ardência, dor, sangramento na relação, aí tem coisa errada e procurar o ginecologista para avaliar. Mais uma vez, ligamos então o sinal amarelo, se procura um ginecologista, não faz nenhum pré-diagnóstico antes, né, doutora? Porque a gente tem muito aqueles conselhos, aquelas orientações, aquele resultado que vem por amigos e nunca por um profissional certo. Vai ao encontro e aí tem a resposta certa para o tratamento ideal também, né? O problema é que às vezes a gente acaba supermedicando algumas coisas ou submedicando também. Então, quando chega a paciente no consultório para a gente tratar, ela já usou tanto remédio, já fez tanta coisa que o tratamento correto fica difícil de dar certo. Ela cria uma resistência aos antibióticos, aos antifúngicos, pelo uso indiscriminado. Então, o ideal é, tenho dúvida, procura um ginecologista, faz os exames, vê se está normal, se não está, se precisa tratar, nem sempre há necessidade de tratamento. Nessa questão de uma secreção quase que contínua, doutora, muitas mulheres também optam por usar quase que todos os dias ou absorvente ou aquele protetor também diário. Tem alguma contraindicação, alguma orientação para uma decisão como essa? Bom, primeiro, a mulher não pode ter alergia ao protetor, né? Algumas mulheres têm bastante alergia ao protetor, ao absorvente externo, então se tiver alergia não tem como usar. Procurar usar, se for para usar o protetor diário, usar em períodos que tu está mais fora de casa, né, que vai ficar mais desconfortável e ainda assim procurar trocar ele algumas vezes durante o dia para não deixar a umidade retida ali. À noite, tá em casa, vai dormir,
o mais fresco possível, uma calcinha branca de algodão ou só o shortinho do pijama, alguma coisa que deixe mais ventilada a região, porque as infecções, principalmente por fungos na região íntima, elas acontecem pelo excesso de umidade, excesso de calor, o pH não está equilibrado, a imunidade daquela mulher já não está muito boa, e aí junta tudo isso e a gente tem uma infecçãozinha bem chata para tratar. Você falou sobre o pH equilibrado. Se observa às vezes também, às vezes não, mas na maioria das vezes se observa na hora que a gente vai escolher um sabonete íntimo, também ali a informação referente ao pH. O que significa isso para aquelas pessoas que não entendem direito e na hora de escolher, de ter uma certeza que estão levando para casa um sabonete íntimo que realmente vai fazer eficácia, vai trazer benefícios e não malefícios? Quando a gente vai comprar um sabonete íntimo, ele tem que ser dermatologicamente testado e ginecologicamente testado, porque daí a gente tem esse sabonete apropriado para essa região. Existe no mercado sabonetes com uma função bactericida, né, que são aqueles que vão matar as bactérias. Esses sabonetes, eles têm um problema de que eles não escolhem qual é o tipo de bactéria que ele vai matar. A gente tem bactérias boas e bactérias ruins no organismo. As bactérias boas na vagina são os lactobacilos, eles são as nossas defesas, são a nossa proteção. Se eu eliminar essa proteção, acaba sendo muito mais frequente as infecções, porque eu não tenho defesa nenhuma, não tenho nenhum soldadinho fazendo a defesa ali. Então, sabonetes com ação bactericida, eles devem ser evitados ao máximo, né? E usar o máximo possível de sabonetes neutros, equilibrados, apropriados para a região genital. Doutora Denise, em meio à pandemia, muitas mulheres não estão mais quase se reconhecendo. Elas estão mais tempo em casa, estão precisando dar conta de tudo e mais um pouco. Os filhos não estão na escola, estão em casa, então são mães e professoras ao mesmo tempo, são esposas e donas de casa ao mesmo tempo, e isso ao longo de uma jornada de semanas, de meses já, doutora. E aí vem a questão também da própria vaidade, o equilíbrio emocional, se encontrar em meio a esse cenário que a gente está vivendo e está passando de um dia de cada vez. Como é que a gente pode também orientar aqui quem está nos acompanhando em casa nesse processo de não se esquecer, de não se anular em meio à pandemia? Parece muito complicado porque a mulher ela tem que desenvolver múltiplas tarefas ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem que ter também um reconhecimento dos nossos limites. E pedir ajuda não é feio, né? Então, assim, eu tenho que reconhecer até onde eu posso ir levar sozinha, até onde eu posso ajudar o meu filho, meu marido, a minha vizinha, a minha sogra, a minha mãe, todo mundo. É ótimo ajudar? É ótimo ajudar. Mas a gente também precisa ter um tempo pra gente. Então, se organizar para ter um tempo para fazer o que você gosta, não precisa ser muito tempo, 1 hora que tu reserve no dia, que as crianças estão brincando lá fora, que o marido está em home office, reserva 1 hora do seu dia para fazer o que você gosta, seja o que for, um artesanato, uma leitura, conversar com a vizinha, mas aquele momento é importante. A gente está vivendo um momento muito ímpar, né? Ninguém nunca viveu uma situação tão complicada como essa que a gente está vivendo e ninguém sabe lidar com isso. Vai ser mais fácil lidar se a gente estiver bem com a gente mesmo. Quanto menos conflitos a gente tiver com a gente mesmo e com os que nos cercam, porque eles vão estar ali, eles não têm para onde ir, todo mundo tem que ficar em casa. Quanto menos conflitos a gente tiver, mais fácil vai ser de atravessar esse período que a gente não tem escolha, tem que passar. E a gente não pode colocar que vai demorar um pouco ou muito, a gente não sabe do futuro ainda em decorrência do que estamos vivendo nesse cenário da Covid-19, né? Ninguém sabe. Doutora, no consultório, como é que está sendo os cuidados especiais com a sua equipe e também, claro, com os pacientes que chegam até vocês? Isso. A gente tem preconizado e tem orientado alguns cuidados que são muito importantes. Primeiro, a higienização das mãos é importante tanto para o profissional quanto para a paciente. Então, a paciente recebe álcool gel na entrada e na saída do consultório. A máscara é obrigatória.
a gente tem orientado a, se possível, não ir um acompanhante junto com a paciente. É muito comum, né, que em consulta o marido quer acompanhar a filha e tal. Quanto menos pessoas a gente tiver num ambiente fechado, melhor. Ah, doutora, mas é só eu e você no consultório. Mas naquele consultório já passaram 20 pessoas antes de você. Então a gente tem que pensar no todo, não numa coisa só. Então a gente evita os acompanhantes, a higienização é muito importante. Se a paciente está com sintoma gripal e não é uma urgência, a paciente não é só uma consulta de rotina, espera. Não por si, mas também pelos outros. Essa paciente vai ficar ali na recepção, em contato com várias pessoas, vai entrar no consultório onde depois vai entrar uma senhora ou uma pessoa, né, que tem uma comorbidade, alguma coisa. Então, se essa paciente que está com algum sintoma gripal, nariz escorrendo, febre, tosse, mal-estar, dor no corpo, aguarda, espera 2 semanas e aí faz os seus exames de rotina. A gente não pode pensar só na gente, tem que pensar no coletivo. Nunca foi exigido tanto isso, né, doutora? Uma preocupação que começa por mim, começa por você, mas reflete diretamente no nosso próximo. No né? coletivo. No coletivo, claro. É verdade. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje na nossa programação, por dividir um pouquinho mais, né, todos esses cuidados especiais com a nossa audiência, com os nossos telespectadores. Obrigada, tá? Obrigada. Gente, intervalo comercial chegando e na sequência tem muito mais. Rapidinho, eu volto já. Quimper Colchões, há mais de 18 anos levando conforto e qualidade para você e sua família. A Quimper Colchões é especializada em toda a linha de colchões e estofados. Em parceria com os melhores fabricantes do Brasil, garantimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento. E só a Quimper Colchões garante a entrega imediata e gratuita para Blumenau e região. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossas promoções. Quimper Colchões, em Blumenau, na Itoupava Norte e na Água Verde. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na rua 15 de novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 e receba apoio emocional. Estamos de volta, dando sequência ao nosso programa Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade. Sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e, claro, as reprises ao longo da semana em diferentes horários, diferentes momentos para estar com você e, claro, com o maior número possível de telespectadores, já que é feito com muito carinho para toda a nossa família. Vamos agora falar sobre o trabalho de reintegração social aqui na nossa cidade, em meio à pandemia.
Como é que está sendo esse dia a dia dos profissionais que fazem parte desta ação e também esse olhar especial para as pessoas mais necessitadas, para os moradores de rua aqui em Blumenau? O nosso convidado, Marciano Tribes, que é diretor de Políticas Públicas sobre Drogas e Reintegração Social da Secretaria de Desenvolvimento Social da nossa cidade, a CEMUDES. Marciano, seja muito bem-vindo à TV Galega. Sempre é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do trabalho que é realizado aí pela Prefeitura da nossa cidade, né? O tempo está passando, já estamos no segundo semestre e desde março o assunto principal, ou um dos principais assuntos, está relacionado com a Covid-19. Números crescentes, infelizmente vidas perdidas, muitas pessoas também já recuperadas dessa doença. E como é que tem sido, Marcelo, o trabalho de vocês, profissionais da área de assistência social, no que diz respeito a essa ação de reintegração dos mais marginalizados, das pessoas que vivem nas ruas da cidade? Então, Denise, desde o início da pandemia, nós começamos um trabalho, uma ação de tirar as pessoas de circulação, né, para que não circule e não levem, né, sejam os transmissores do Covid-19. Então, desde o início da pandemia, nós começamos com abrigos emergenciais. Nós temos o nosso abrigo oficial da Prefeitura, que é o AMBLU, com 50 vagas, mas além do AMBLU, nós então iniciamos mais 2 abrigos, que chamamos de abrigos emergenciais. Um abrigo, para quem conhece a cidade, ali na Curva da Samay, tem o Cruzeiro do Sul, Escoteiro Cruzeiro do Sul, ali é um dos abrigos emergenciais. E o outro abrigo emergencial, que é também o primeiro abrigo a ser aberto em casos de catástrofe, de enchente, é ali na IELBLU, a Igreja Livre de Blumenau, que é ali na Itupava Norte. Nesses 2 abrigos nós temos capacidade de 20 pessoas, apesar de que nós temos um pouquinho mais de 20 pessoas hoje abrigadas em cada um desses abrigos, né? Ao todo hoje, totalizando hoje, nós temos 98 pessoas abrigadas neste momento, pessoas em situação de rua, que então nós convidamos, né, eles a um acolhimento, a sair da situação de rua, para que lá eles possam ter acesso à higiene, a cobertores, né, agora o frio, né, o frio intenso faz com que a abordagem social saia à rua todos os dias. Nós estamos trabalhando até a 1h da manhã nas ruas, né, atendendo denúncias e principalmente em pontos que a gente já conhece, que é muito frequentado por essa população em situação de rua, para que nós possamos lá oferecer para eles ou o abrigamento, ou aqueles que se recusam a ir para o abrigamento, então a gente oferece cobertores, né, o serviço do Centro Pop, que eles possam ter acesso à higiene, à alimentação, né, como também o encaminhamento para comunidades terapêuticas, que também acontece, né? Nesse período aí de Covid-19, nós encaminhamos de Blumenau 68 pessoas para a comunidade terapêutica, por exemplo, só neste período. Esse número, Marciano, ele mais ou menos lembra os anos anteriores ou ele está maior ou menor? Ele ficou mais intenso esse ano, mais intenso. Se nós tivermos, a gente fez uma estatística em 2017, quando a gente assumia essa diretoria, né? A abordagem social no mês de setembro fez um levantamento, setembro de 2017, 317 pessoas foram abordadas pela abordagem social, 317 CPFs, ou seja, pessoas, né, não repetido, ou seja, né, 317 pessoas em situação de rua num mês. Hoje o coordenador da abordagem social disse que nós devemos estar com aproximadamente 50 pessoas em situação de rua. Então reduziu-se bastante esse número de 2017 para cá, mas claro, isso porque um grande número é encaminhado para comunidades terapêuticas e outro está conosco nos abrigos, né? E dentro dos abrigos, por sua vez, então nós fizemos todo um trabalho de tentar aproximar essas pessoas novamente com suas famílias, né? Algumas pessoas a gente encaminhou de volta para a cidade deles, né? Tendo em vista que nós temos aí 80% dessa população que nós atendemos na cidade são aqui, 20% são da cidade, 80% são de fora da cidade de Blumenau, né? Então os assistentes sociais, os técnicos, eles entram em contato com a família para tentar aproximá-los novamente da família quando isso é possível, né? Isso é uma das ações. Muitos deles estão sem documentos, então a gente também faz esse trabalho de buscar novamente a documentação para esse público, até porque alguns querem emprego, por exemplo, mas emprego sem documento, então
para isso o abrigamento. Né? Tem que então, dar os próximos passos até se conseguir, por exemplo, né, atender um pedido como esse, na verdade. Isso. Marciano, estando com vocês ali no abrigo, tem um tempo mínimo ou máximo de permanência? Tem uma orientação para poder ficar, né, dentro de um tempo razoável com essa pessoa ali no abrigo? Então, o abrigo, a normativa que vem do governo nacional é que ele seja transitório, né? Então a pessoa ela vai ficar por um período transitório dentro do abrigo. Mas isso nem sempre é tão simples assim, né? Nós temos algumas pessoas que já estão conosco há muito tempo, né? Isso porque nós também abrigamos hoje a pessoas que são pessoas de saúde mental, por exemplo, né? Então, a pessoa não tem família e ela tem uma esquizofrenia, por exemplo. Então, ele não tem para onde ir, ele acaba ficando conosco, né? Isso sempre é avaliado pelos técnicos, o período, né? O tempo que ele vai permanecer dentro do abrigo, ele sempre vai ser acompanhado pelo técnico, pelo profissional, né? E aí cada história é analisada de uma maneira bem particular, né? Até porque, como eu falei, né? Nós temos aquele que está em trânsito na cidade, ele acabou de vir ontem, por exemplo, eu abordei 2 pessoas na prefeitura, eu estava junto nessa abordagem, e foram pessoas que vieram recentes para a cidade, né? Então eles vieram ontem mesmo para a nossa cidade e estavam em situação de rua, chovendo e tal. Então com essas pessoas, elas são acolhidas, mas logo se faz o trabalho para encaminhá-las novamente para a sua cidade, para a sua família, né? E cada pessoa tem a sua história, tem a sua bagagem, tem um porquê de estar naquele momento ali, né? Denise, eu tenho dito assim, penso que nenhum desses que está conosco hoje, 98 que nós temos hoje, chegamos a 130 pessoas abrigadas num período do Covid, aí, né, que foi o início, mas nenhuma dessas pessoas, quando criança, adolescente, pensava assim, eu tenho um sonho, eu quero ser um morador de rua. Ninguém quer ser um morador de rua, né? Algo aconteceu, existe uma história por trás dessas vidas, né? Dessas pessoas que levaram essas pessoas em situação de rua. Nosso trabalho é tentar, de alguma forma, reintegrar, né? Ou seja, de alguma forma provocar o start, né? E aí, vamos voltar para uma vida integrada na sociedade, né? Mas não é simples, não é fácil, né? Eu imagino também o drama de muitas famílias, porque por mais que, imagina, a gente não quer jamais pensar que alguém próximo a nós vai viver dessa forma, mas acaba muitas vezes fechando a porta prematuramente por uma mágoa, por um ressentimento, por não querer mais lutar de repente, pela recuperação daquela pessoa, as portas se fecham e aí acham que nunca mais será possível abrir novamente essa porta. São várias histórias, né? Frustrações. Nós falamos fora do ar antes sobre uma pessoa, né? Que a gente atende, que você também conhece. E uma pessoa que a família até quer que ele volte. E nesse caso dessa história, existe o fator crack, né? O consumo de crack que o afastou da família. Uma família que ama essa pessoa, que quer essa pessoa de volta para o seio familiar, mas essa pessoa ela tem hoje uma dependência de uma droga extremamente complexa, né? E onde a vida dele ela gira em torno de conseguir mais R$5 ou mais R$10 para comprar mais uma pedra, né? Então é uma situação muito complicada. Eu até gosto de falar sempre isso, né? Nós temos uma situação da pessoa em situação de rua antes do crack, antes da pandemia do crack, e uma outra situação pós-pandemia do crack, né? Então o cenário ele é outro, né? Nós tínhamos um público, por exemplo, na rua há anos atrás, que era o alcoólatra com o seu cachorrinho e aquele que nós chamávamos de mendigo, né? Esse mendigo praticamente ele não existe mais, né? Nós temos hoje jovens que são consumidores de crack e que levou eles numa situação de rua, né? Por causa do consumo do crack. Como é que a sociedade deve encarar uma situação como essa, uma nova realidade dessas pessoas que estão hoje vivendo na rua e ao mesmo tempo fazer a parte certa da sociedade diante desse ser humano? Isso é complexo, Denise, e eu gostaria de tentar me fazer entender aqui, né? A gente tem uma campanha que inclusive foi
bastante agora, né, polemizada, ou virou uma polêmica quando a esposa do governador Dória, né, falou de não dar alimento na rua, né? Então eu preciso ser aqui muito bem compreendido. Nós queremos alimentar as pessoas, mas não necessariamente alimentá-las na rua, né? Então, por isso, todos os projetos, programas que nós temos na prefeitura são de tirar a pessoa da situação de rua e levá-la para um abrigo, para o centro pop, para que ele possa ser assistido na sua totalidade das necessidades que ele tem, né? E a necessidade dele não é somente o alimento, é muito mais do que alimento, né? Então, algumas ONGs que entram em contato conosco, até a gente incentiva. Você quer levar um alimento para esse público? Venha trazer esse alimento dentro de um dos nossos abrigos, por exemplo, né? Então, você fala da sociedade, que a sociedade pode ajudar, né? Nós temos uma sociedade cristã, né? Apesar de a pessoa talvez não se entender assim, mas nós temos a cultura cristã impregnada na nossa sociedade, de fazer a bondade, de levar ao próximo, né? E isso também é ensinado, né, inclusive pela Bíblia e tal. Mas para este público, levar alimento para ele na rua não o ajuda, até porque, por se tratar de pessoas consumidores de crack, por exemplo, muito desse alimento vai ser trocado por mais uma pedra de crack, né? Então é muito delicado esse assunto, mas é fato. Então, dar alimento na rua ou dar esmola no sinaleiro não ajuda essas pessoas. Ajuda essas pessoas se, de alguma forma, a população conseguir encaminhar essa pessoa, por exemplo, a um dos serviços, né? E a gente poder levá-las para uma comunidade terapêutica, para uma psiquiatria, para o atendimento do CAPS, para algum serviço que possa auxiliá-lo de forma mais integrada, né, com o que ele precisa para aquele momento. Mas sendo o trabalho de vocês, ele é estendido para os bairros também, esse contato direto? Se forem chamados também nos bairros, vocês vão ao encontro e tentam reverter essa realidade do morador de rua? Sim, nós atendemos todo o território de Blumenau, né? O telefone 9945-9630, 9945-9630, esse é o telefone da abordagem social, e vamos para qualquer lugar da cidade. Claro que, pela extensão da nossa cidade, às vezes a pessoa chama a abordagem social e 10 minutos depois, mas não vieram ainda. Então, às vezes pode demorar um pouquinho, mas nós vamos sim ao encontro dessa pessoa na rua, onde ele estiver, debaixo da ponte, né, para levar para ele o atendimento. A tua diretoria também passa pelas políticas públicas sobre drogas. E a gente agora vai tornar esse tema também aqui em evidência, a questão da drogadição no seio familiar. Não temos aulas ainda acontecendo, os jovens estão em casa, infelizmente muitos jovens já têm um contato também com as drogas. Como é que a gente pode orientar os pais, os familiares a lidarem com essa situação e também não fecharem a porta para os seus filhos, ajudarem os seus filhos nesse momento? Isso. Eu penso que a pandemia ela vai fazer com que nós nos reinventamos, já estamos nos reinventando, né? Eu também tive que ficar em quarentena, minha esposa positivou para o Covid-19 e tivemos que ficar aí 7 dias, se estendeu depois para 14 dias em casa. Foi uma experiência bem diferente, porque a gente tira férias, a gente vai passear, né? E foram 14 dias em casa, né? A gente teve que se reinventar e assim por diante. Mas também esse momento está proporcionando para os pais um estar junto. E talvez é um momento de repensar, né? A importância, por exemplo, nós tínhamos esses tempos atrás uma campanha, né? A importância da refeição em família, do estar junto com os filhos, de conversar com os filhos, de tomar café com os filhos, de jantar com os filhos, de estar próximo dos filhos. Isso é um vínculo tão forte e tão intenso. Eu tenho 2 filhos, o Jonathan e o David. O Jonathan, ele é psicólogo, o David é formado em Direito, apesar de que ele trabalha com automóveis, né, mas é formado em Direito. Mas onde eu quero chegar com isso? Uma das coisas que eu aprendi com os meus filhos foi
o estar junto e o contar histórias para eles. Então, estar lá na cama com eles. E eles queriam toda noite que eu fosse lá na cama contar história. Ele contava a mesma história algumas vezes. Mas o que isso trouxe de saúde mental para os meus filhos, para os nossos filhos, é uma coisa que não dá para medir. É sentir o calor humano novamente nesse laço familiar, que às vezes a gente vai se distanciando, o tempo vai passando e a gente vai achando que não precisam mais disso. Muito pelo contrário. Os pais querem poder continuar nesse contato com os filhos e os pais querem poder continuar sendo percebido pelos filhos. Então a gente pode realmente aproveitar esse momento para estender esse laço familiar entre pais e filhos, né? Denise, hoje eu não saberia te dizer outra fórmula mais poderosa de prevenção às drogas do que essa, o vínculo familiar, o vínculo de pai e de mãe com os seus filhos, de estar junto. O que isso cria no filho é algo fantástico. Não por acaso é bíblico, né? Parece que Deus sabia do que ele estava falando. A importância desse vínculo. Marciano, importante você estar conosco também hoje aqui na nossa TV Galega. Muito obrigada por abordar esses temas que colocamos em evidência aqui também, trazer um pouquinho mais o dia a dia de vocês. Obrigada, tá? Imagina, sempre à disposição. Legal. Gente, mais um intervalo comercial chegando e na sequência o dia a dia da Casa de Apoio, que atende crianças com câncer e também doenças raras. Como é que está sendo enfrentar esse momento de pandemia junto à Casa de Apoio? Eu volto na sequência. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na rua 15 de novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Você já conhece a Casa Branca? É a maior loja de preço único do Brasil. Produtos importados com design inovador. Utilidades, vários itens de decoração, roupas para toda a família, toda a linha pet e muitos outros itens exclusivos. Ideias para você presentear amigos e família, não só em datas comemorativas. Casa Branca, preço único R$10. 4 lojas em Blumenau, a mais nova loja em Brusque e vem aí, uma mega loja em São Bento do Sul. Vem! Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 e receba apoio emocional. De volta e agora com o último bloco aqui do nosso programa Mulheres, deixando um beijo todo especial, um abraço, um carinho para os aniversariantes da semana e entre eles a Patrícia de Souza, que soprou velhinha. Beijo para você, Patrícia, em nome dos filhos, em nome das filhas e toda a família, deixando um forte abraço para você. Então, Pati de aniversário, vivendo uma nova fase da sua vida, felicidades. E aos demais aniversariantes, sintam-se abraçados aqui pela família TV Galega. E agora, o nosso destaque nesse último bloco está relacionado com a Casa de Apoio em Blumenau, que atende crianças, adolescentes, portadores de câncer e também pacientes com doenças raras aqui na nossa cidade e região. E esse dia a dia, em meio à Covid-19, comigo a nossa convidada, a Adriane Ruff, que é assistente social da Casa de Apoio de Blumenau. Adriane, seja muito bem-vinda à TV Galega. Obrigada a todos. Como é que está sendo, Adriane, o dia a dia de vocês na Casa de Apoio? Assim, a gente está tendo todos os cuidados, né, por causa da pandemia, do isolamento, as orientações intensificadas todos os dias para as famílias que conseguem ir até lá, orientar, né,
do cuidado que tem que ter em casa, na locomoção e quando chega na casa de apoio também, né? Os cuidados com as crianças, né? Porque a gente tem muitas crianças assim que elas ficam na cadeira, né? Mas levam muito a mão na boca, né? Pegam um brinquedinho, põe na boca, daqui a pouco o brinquedo cai no chão, né? Então a gente intensificou muito esses cuidados, essas orientações, né? E a casa está atendendo uma criança por hora, conforme as determinações, né? E então a criança fica lá 40 minutos, aí a criança sai, em 20 minutos é feita a higienização do ambiente, vai embora e chega outra família, né? A criança e um acompanhante. Existem, então, novas regras que vocês estão colocando em evidência para garantir, assim, a segurança dessas crianças, dos familiares e, claro, de vocês também, profissionais, voluntários que estão no dia a dia da casa de apoio, né? E daí, assim, claro que não está dando para atender todas as crianças que a gente atendia por causa do horário estendido, né? Então, a gente está priorizando as crianças que conseguem ir, que precisam, né, dependendo do comprometimento de cada uma, precisa mais, precisa menos, então a gente está priorizando essas que realmente precisam desse atendimento agora, né, e as que também conseguem se locomover até a casa, né, que anteriormente não tinha ônibus, não tinha, então algumas tinham esse tipo de problema, né. Mas está dando para atender, então, 4 crianças pela manhã, 4 crianças à tarde, amenizando um pouco, né, os comprometimentos que elas podem ter de não estar fazendo as sessões de reabilitação como de costume. E aqui estamos falando, né, Adriane, de pacientes que fazem parte desse grupo de risco, dessa preocupação maior em meio à Covid-19. Sim. Pacientes com câncer, doenças raras, então são mais frágeis, digamos assim, a poder encarar a realidade do significado do coronavírus Sim. no corpo humano, né? Principalmente as crianças que estão no tratamento do câncer, elas têm imunidade baixa, né? Elas têm todo um cuidado a mais que tem que ter, além dos cuidados da pandemia, né? E assim, eles também não podem deixar de fazer o tratamento. Eles têm que estar indo às consultas, indo ao hospital, fazendo as intervenções que são necessárias, né? E aí que volta o que a gente falou antes, assim, atenção redobrada, né? Para as orientações de isolamento e de limpeza, né, de higienização quando chega e quando sai dos ambientes. Adriane, uma vez estando com vocês na casa de apoio, o que é proporcionado para esse paciente, para essa criança, para esse adolescente que está em acompanhamento por vocês ali, no espaço de vocês propriamente, o que é possibilitado? Nós temos dentro da casa de apoio sessões de fisioterapia neurológica, fonoaudiologia, psicóloga, assistente social. Nós temos, esses são os trabalhos da equipe técnica. Fora isso, a gente tem os grupos de apoio, tanto para a mãe quanto para a criança. Reforço escolar, ajudar nas tarefas da escola, tem uma professora de reforço escolar, aula de música, de canto, musicalização também, né? E o clube de mães, que daí eles fazem produtos de artesanato, uma ensina a outra, de vez em quando vai alguma professora ensinar uma técnica, né? Claro que todas essas atividades não estão sendo feitas agora, né? A gente só está fazendo o atendimento mesmo de reabilitação. E fora isso, também a casa proporciona tudo de acordo com o socioeconômico da família, né? A gente tem o auxílio, né, para algum exame, uma medicação, uma órtese, uma cadeira, uma prótese, né, que a criança vai precisar ao longo do tratamento. A casa também proporciona, de acordo com o socioeconômico da família e a disponibilidade ou não do SUS de estar fornecendo isso. E a gente sabe da importância de vocês, profissionais, voluntários da casa de apoio, que não mede esforços para poder atender cada necessidade da família. Às vezes uma porta se fecha hoje, mas vocês continuam realmente nesse caminho de poder levar ao encontro da família
um melhor acompanhamento, um melhor atendimento. A gente conhece muitas famílias que também estão em acompanhamento com vocês ali, que não cansam de falar como vocês são bênçãos na vida dessas famílias. E aí eu te pergunto a importância também da nossa comunidade, poder contribuir com esse trabalho diário, com esse apoio mensal, semanal. Como é que a gente pode estar com vocês contribuindo para não permitir que esse trabalho de vocês passe por maiores necessidades? A Casa de Apoio, ela é mantida pela comunidade, né? Pela comunidade em geral, né? Então, assim, a gente tem o nosso bazar, a nossa loja que está aberta todos os dias, né? A gente tem eventos anuais que geralmente que fizemos todos os anos, no primeiro semestre, no segundo semestre, que esse ano não vai ser possível, né? Então, a gente está intensificando, pedindo para a comunidade continuar colaborando, indo na nossa loja, adquirindo algumas peças que a gente tenha lá, doando, né? Doando roupas, sapatos, brinquedos, material de higiene pessoal, fraldas, leites, né? A gente tem na conta da Celesc também, né? Quem quiser contribuir mensalmente. Temos as contas, né? No banco, a pessoa quiser fazer um depósito. Então, assim, qualquer contribuição, né? Qualquer ajuda que a pessoa possa estar dando, eu não tenho muito, qualquer ajuda para nós vai fazer a grande diferença. Principalmente nesse ano, que a gente ficou meio que sem poder fazer muitos dos eventos que a gente estava acostumado a fazer. Então, a gente tem a loja, né, as doações que entram e a contribuição da comunidade nas contas do banco, ou pessoalmente lá na casa. Pessoalmente na casa, qual é o endereço de vocês? A Rua La Paz, número 38, na Ponta Aguda. E ali que funciona também a lojinha da Casa de Apoio. Também a loja da casa. E aí com roupas, com peças novas e usadas, sempre em bom estado e para toda a família. Tem ali opções, né? A loja está aberta todos os dias, né? De segunda a sexta, com roupas novas. E a gente faz, na primeira semana do mês, um brechó, né? De todas as peças que a gente ganha usadas, tanto de sapato, brinquedos, eletrodoméstico, que está acontecendo ontem, hoje, amanhã e na próxima quinta. Então, sempre na primeira semana de cada mês, tem essa oportunidade, esse brechó acontecendo para realmente poder garantir o caixa mensal para pagar as dívidas iniciais de cada mês. São roupas assim de baixo valor, né? São roupas boas, roupas quentes, agora no inverno quentes, a gente tem meias, casacos, toucas, que vai aquecer o inverno das pessoas e vai aquecer também o nosso coração. Com certeza. Adriane, hoje são quantos pacientes sendo atendidos, acompanhados por vocês? 72 famílias. 72 famílias. E cada família com a sua história, né? Cada família levando ao encontro de vocês o dia após dia, essa rotina que passa pelos pacientes e os pais, né? São 72 famílias de Blumenau e região, né? Que a gente atende a região do Anvi, né? E a gente sempre fala assim, não são 72 crianças, são 72 famílias, porque as famílias trazem as demandas referente ao diagnóstico dos seus filhos, né? Então, assim, a gente atende a criança, a mãe, o cuidador, a avó, o irmão, né? Seja com atendimento psicológico, seja nos grupos, a troca de experiência entre uma mãe e outra, uma família e outra, né? Isso é muito importante. As famílias que estão chegando agora, ter o contato com uma família que já está há mais tempo. Isso traz esperança, conforto, né? Uma certa tranquilidade para quem está começando o caminho agora no tratamento dos seus filhos. Traz um melhor direcionamento para poder compreender como é que serão os próximos momentos, as próximas fases da vida, lá na frente, realmente essa nova rotina que passa a fazer parte da família, né? Essa troca, a gente tem o grupo Trocando Experiências, ele é fantástico, assim, né? Nesse sentido, dessa troca familiar mesmo, né? Uma mãe que está passando agora, e quando a gente fala uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um cuidador, às vezes é a avó, né? Que está à frente dos cuidados do filho, né? E eles, uma se enxerga na outra, né? Ou se não se enxerga, procura, não, mas deu certo, ela fez assim, né? Eu vou fazer também, quando meu filho tiver aquela idade, o meu filho também vai estar bem.
Isso é muito, muito importante. O peso ele diminui na vida familiar. A gente percebe que as famílias elas ficam mais aliviadas, né? Elas têm uma certa tranquilidade, não sou só eu, né? Tem tantas outras famílias que estão passando por isso, né? E tem famílias que têm um futuro feliz, né? Dentro das limitações que o filho tem. Para a gente poder finalizar, mais uma vez, então, coloca o endereço da Casa de Apoio, as formas que a gente pode estar com vocês, aproveitando que a Casa de Apoio tem, né, aberto para a nossa comunidade e, claro, também esse retorno. A comunidade ajudando não só na lojinha, mas de outras formas, essas atividades, as funções que vocês disponibilizam para as famílias. Então, a nossa casa fica lá na rua La Paz, número 38, no bairro Ponta Aguda, uma transversal da Rua das Missões. A gente tem, então, a loja que está aberta de segunda a quinta, das 8 às 17 e na sexta-feira até o meio-dia. Aí ali tem roupas, sapatos, brinquedos e tudo mais. Temos a conta da Celesc também, que a pessoa pode estar contribuindo mensalmente pela conta da luz. E tem as contas bancárias, tem no Banco do Brasil e na Viacred. Nas redes sociais, no próprio Facebook da Casa de Apoio, a gente consegue também entender mais sobre esse dia a dia de vocês. Ali também tem fotos dos pacientes, o sorriso presente ali das famílias também. E também as formas também de poder contribuir com vocês, né? E também, quem quiser ir até a casa, não precisa ligar, marcar horário, podem ir lá, a gente mostra a casa, mostra as instalações, né, para ver o nosso dia a dia lá dentro. Fiquem tranquilos, né, à vontade para nos visitar também. Dia a dia esse que passa também por todos esses cuidados necessários em meio à pandemia da Covid-19. Máscara, álcool em gel, o desinfetante no sapato, né? Não estamos utilizando copo descartável, cada um leva a sua garrafinha, né? Então tem uma série de cuidados que a gente está seguindo as orientações realmente para poder estar atendendo com tranquilidade, né, todas as famílias que conseguem chegar até lá. É isso aí. Adriane, muito obrigada por estar conosco. Obrigada eu. Um beijo no coração de todos os voluntários, os profissionais que estão também no dia a dia, e, claro, os familiares da Casa de Apoio aqui da nossa cidade, tá? Obrigada, Denise. Um abraço a todos. Gente, terminando aqui o nosso encontro de hoje, muito obrigada também por você que esteve aí do outro lado, nos acompanhando, nos recebendo, aproveitando aqui essa oportunidade de mais uma edição do Mulheres na TV Galega. Aos nossos patrocinadores também um forte abraço, entre eles, deixando um beijo todo especial para a equipe da loja Maria Tereza Moda Mulher e também um beijo, um carinho grande para a dona Yolanda, do Centro de Depilação Yolanda, ali na rua Teodoro Holtrup, na Vila Nova. Terminando aqui, então, a edição de hoje, mas claro, na próxima quarta-feira estaremos juntos mais uma vez com o nosso programa Na Imagem da Cidade, programa esse chamado Mulheres, e aqui na nossa TV Galega. Até mais!